Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Qualicorp para a discussão dos resultados do terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco o Sr. Bruno Blatt, CEO da companhia, o Sr. Frederico Oldani, diretor financeiro de Relações com Investidores, o Sr. Elton Carlucci, vice-presidente comercial, inovação e novos negócios, e o Sr. Pablo Menezes, vice-presidente de operações e relacionamento. Algumas afirmações nessa teleconferência podem ser projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais afirmações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.qualicorp.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Informamos também que este evento será gravado e que os participantes ouvirão a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Bruno Blatt, que iniciará a apresentação da teleconferência. Por favor, Sr. Bruno, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Gostaria de começar parabenizando nosso time, os Qualis, pela resiliência, adaptabilidade e enfrentamento dos desafios. Não tem sido fácil. Esses últimos 7 meses estamos conseguindo avançar em muitas agendas. Mesmo num cenário absurdamente desafiador, com efeitos econômicos da pandemia na sociedade, continuamos fazendo a nossa parte. Já investimos esse ano mais de 13 milhões em ações sociais e de combate à pandemia. Além de tudo que já contamos nos últimos 2 trimestres, tivemos novas ações, como, por exemplo, a doação de 110 mil máscaras descartáveis, das quais 100 mil foram para estudantes do ensino público em São Paulo. Distribuímos também 30 mil testes rápidos para 10 hospitais em diversas regiões do país. E reservamos R$2 milhões para o Tamo Junto, que é o fundo de auxílio aos corretores diagnosticados com Covid-19. Olhando para dentro da Quali, quero destacar o grande esforço de gestão que estamos promovendo na companhia. Trouxemos novos nomes de peso para as áreas importantíssimas. Tivemos a chegada de um novo diretor de operações e atendimento, o Marcos Moderrai, que em seus 26 anos de carreira atuou em empresas como Vivo, Oi, TIM, Sky. E o Marcos é responsável, por exemplo, por cerca de 300 mil contatos mês com os nossos clientes por telefone ou digitalmente. Nossa área de relação com investidores, trouxemos o Franco Abelardo, que é conhecido de boa parte de vocês e tem experiência de mais de 15 anos em empresas como B2W e Banco Morgan Stanley. Reforçamos também a área de marketing de negócios, com o Fernando Rosolém, que em seus 20 anos de experiência passou por empresas como Banco Safra, Vivo, Telefônica, Serasa e Lynx. O Fernando assume como head responsável por aprimorar ações de marketing que imprimam inteligência a todo o ciclo de vida do cliente, desde uma eficiente captação de leads até a manutenção do seu lifetime value. Trabalhará apoiando os canais de venda na geração dos negócios sustentáveis da companhia, respondendo diretamente ao diretor de comunicação e marketing, que é o Ricardo Pedro. Criamos ainda uma nova diretoria de pessoas e cultura com a chegada da Flávia Ponte, que nos últimos 15 anos passou por empresas como Ernst Young, Danone, Grupo Pão de Açúcar e DASA. Além das atribuições tradicionais de gestão de pessoas, a Flávia vai cuidar e dar continuidade aos diversos projetos de inclusão e diversidade, como, por exemplo, o Quali Plural, que lançamos recentemente. Temos uma força de distribuição incomparável e promovemos o Alessandro Cobacier para diretor comercial nacional, e que está com foco não somente na venda, mas também na estratégia de expansão regional, aumentando a nossa penetração por todo o país. O Alessandro tem 30 anos de experiência no setor e ele tem fortíssima ligação com o canal de distribuição. Outro assunto que eu gostaria de abordar é a nossa agenda de transformação cultural. Temos dentro da Quali hoje a metodologia ágil aplicada e atuando através de 7 tribos e 39 squads. Desde o começo do ano, esses squads entregaram 64 iniciativas das mais diversas, e temos outras 94 dessas iniciativas em andamento, além da implantação de OKRs. Lançamos nosso programa de inovação, o Inova Quali, que tem como objetivo auxiliar a companhia a superar desafios
tais como aceitação das propostas através de inteligência artificial, gestão e modelos de treinamento à distância gamificados, jornadas de atendimento focado em CX, ambiente digital para o canal de distribuição, além de programas de ideias, um programa interno com 15 iniciativas distribuídas em diferentes squads. A Quali ressignificou sua estratégia de investimento por meio de leis de incentivo à cultura, esporte e iniciativas sociais. Ao invés de realizar ações pontuais, orientamos nossa área de marketing a prospectar, avaliar e desenvolver projetos customizados, que refletem os valores do novo jeito Quali de ser e, principalmente, que trazem benefícios tangíveis e mensuráveis para o negócio, considerando o fortalecimento das nossas marcas no longo prazo e o relacionamento com os nossos principais stakeholders, os clientes, corretores e parceiros. Nesse contexto, destaca-se o nosso apoio às instituições e projetos tais como a MASP, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Instituto Criar, o Rio Open, maior torneio de tênis da América do Sul, projetos culturais promovidos pelo Abrigo do Marinheiro, uma das principais entidades clientes, o Hospital do Amor, antigo Hospital do Câncer, e o Hospital Pequeno Príncipe. E apesar de não trabalharmos pensando em prêmios, ficamos felizes de compartilhar alguns reconhecimentos. Somos finalistas do Prêmio Exame Melhores e Maiores, ganhamos no terceiro trimestre o selo Great Place to Work e fomos campeões no ranking Top of Mind RH na categoria Melhor Consultoria de Benefícios no segmento empresarial. Falando um pouco de resultados financeiros, tivemos um desempenho sólido no terceiro trimestre, apesar de todos esses desafios. Como já falei em outras oportunidades, estamos fazendo um massivo redirecionamento de recursos da companhia com foco nas agendas de crescimento e inovação. Mesmo com todos os reinvestimentos, atingimos EBITDA ajustado de 273 milhões de reais no trimestre, que foi o maior já alcançado na série histórica da Quali, graças a um rígido controle de custos e despesas que caíram 11% ano contra ano. Com isso, nosso lucro cresceu 18% e, ainda mais importante, tivemos uma geração de caixa livre próxima a 200 milhões. Vale ressaltar que os mais de 20 produtos recém-lançados ainda estão em ramp-up, e nossa expectativa é que eles atinjam a maturidade nos próximos trimestres, devido à pulverização do canal, treinamento de força de vendas, aditivar todas as entidades, lançamento das campanhas e o próprio conhecimento do cliente em relação ao produto. Nunca é demais relembrar, a nossa estratégia continua a mesma. Voltaremos a crescer com foco no cliente, fechando gaps de ofertas de produtos e buscando uma maior regionalização através de parcerias e M&As. Nesse tópico de M&As, anunciamos nos últimos meses algumas aquisições de carteiras, ampliando e fortalecendo a nossa presença em operadoras importantes no mercado. Foram 3 transações: a aquisição da carteira da Clube Care, com mais de 14 mil vidas, da Health, com mais de 4 mil vidas, e a grande notícia de hoje foi a aquisição da Plural. Essas aquisições mostram a nossa busca contínua por bons ativos em diferentes regiões. Sobre a aquisição da Plural, quero dar alguns destaques que serão detalhados mais à frente pelo Elton Carlucci. Trata-se da maior aquisição da Qualicorp em 8 anos, com uma carteira de 96 mil vidas no segmento de adesão e ticket médio em torno de R$ 300. A Plural traz uma adição de 21 novas operadoras, 79 novas entidades de classe, 13 filiais, sendo 8 cidades em que não tínhamos escritórios, mais 500 plataformas e cerca de 5 mil corretores. Importante frisar que não estamos apenas comprando carteiras de clientes ou presença em novas regiões. Trazemos também um ativo muito valioso e não mensurável, que são o conhecimento e a experiência dos executivos e sócios da Health e da Plural, com longa experiência do setor e que estão se juntando à Quali. Como temos comunicado, dentro do novo jeito Quali de ser, estamos em busca, muito mais do que aquisições de portfólio de carteiras, estamos ressignificando a nossa plataforma de crescimento regional e distribuição de produtos. Temos convicção que isso só será possível com o apoio e fortalecimento dos agora mais de 43 mil corretores e 920 plataformas, especialmente em regiões onde o produto coletivo por adesão é uma das grandes alternativas de acesso a planos de saúde do brasileiro. Com isso, quero passar a palavra ao Elton Carlucci, nosso vice-presidente, que vai detalhar as nossas principais realizações e projetos. Por favor, Carlucci. Obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui em mais um call de resultados da Quali. Eu vou começar falando de vendas e indo direto porque deve ser a principal dúvida nesse trimestre. A variação negativa no número de vidas
vendidas, é basicamente resultado da troca de portfólio com um dos nossos principais parceiros na região Norte-Nordeste. E aí, em função da pandemia, estratégia de tarifação, nós ficamos aí aproximadamente 45 dias sem comercializar esse produto, o que acabou trazendo impacto no número de vidas do TRI. Esse efeito ele vem sendo corrigido, né, ao longo do quarto trimestre, então a gente já vê aí a recuperação, e a gente acredita que a partir de janeiro, né, janeiro de 2021, esse ponto vai ser superado, especialmente em função do novo posicionamento de preço. Então, a gente não enxerga aqui nenhum impacto na dinâmica de longo prazo, em função, né, dessa substituição de produto que ocasionou esse efeito aí temporário. Acho que vale um destaque aqui que em volume de prêmios a gente praticamente vendeu o mesmo volume no terceiro trimestre do que foi vendido no segundo trimestre. Então isso ajudou a gente a sustentar o top line. Enfim, então a gente conseguiu aí através do mix, vendendo alguns produtos um pouquinho com valor mais agregado, e isso acabou ajudando aí a gente a manter o faturamento. Ainda falando de portfólio, acho que como vocês já devem ter observado, o churn continua apresentando uma melhora em relação ao trimestre do ano anterior, lembrando que essa sempre é uma comparação sazonal, né, quando a gente fala de churn, pelas características aí de reajuste, etc. Então, isso também é uma boa notícia, e isso confirma a nossa expectativa aí de melhora nesse indicador durante todo o ano de 2020. E passando aqui rapidamente por TI agora e inovação, a gente continua focado em aprimorar os nossos sistemas, a gente sempre mantendo ali o foco em CX, UX e UI. Nossa frente de data está bem acelerada, eu acho que mais do que nunca aqui, a gente hoje é capaz de plugar qualquer tipo de dado no nosso Data Lake. A gente está com um time super robusto de cientistas de dados, a gente tem um pessoal de estatística, devs, trabalhando fortemente nessa frente. A gente acredita bastante que isso está gerando aí uma vantagem competitiva para a Qualicorp de longo prazo. Falando um pouco de inovação, o Bruno já adiantou o tema, a gente lançou o Inova Quali, é um programa aberto de inovação, nós temos 6 frentes aqui prioritárias, nós já temos aqui os nossos embaixadores, os mentores, está todo mundo alinhado com o nosso objetivo de trazer disrupção dentro do nosso ecossistema, e a gente espera que a partir do ano que vem, de 2021, nós tenhamos fortes impactos positivos na companhia em função desse programa. Um último ponto aqui, antes de passar para o Fred, vou dar um pouquinho mais de cor para vocês da aquisição da Plural, né, Plural e Oxcorp. É uma transação que para a gente tem baixíssimo overlap de produtos, praticamente 90% aí do portfólio da Plural é constituído por operadoras que a gente não tinha relacionamento, né, e a Plural foi muito feliz na execução do seu planejamento, porque ela focou em regiões onde a Qualicorp praticamente não tinha atuação. Então, essa é uma transação que tem bastante sinergia para a gente, está com um ticket médio aí de aproximadamente R$300. Vale o destaque, né, para a questão regional, a gente acaba fortalecendo algumas regiões onde a gente já tem presença, e o grande destaque é que a gente abre uma frente muito grande de crescimento no mercado do norte, né, Amazonas, Rondônia, e em todo o centro-oeste também. A gente não pode esquecer ali do Distrito Federal, Mato Grosso do Sul. A gente deve certamente ampliar aí a nossa distribuição nessas regiões. Ainda sobre o portfólio, tem um ponto importante, é que a Plural não tem uma concentração elevada em uma única operadora, e acredito que vale um destaque aqui bem interessante, que é na presença em Unimedes. Então, daquelas 21 operadoras que o Bruno já mencionou, 11 são Unimedes, né, e as outras 10 são operadoras regionais, e ela tem algumas operadoras que nós também temos aqui no nosso portfólio, o que é muito bom, porque também fortalece o nosso relacionamento com os parceiros atuais. Então, foi uma transação bem sinérgica para a companhia, né? Como o Bruno já adiantou, tem as 13 filiais, que a gente acredita fortemente que isso vai ajudar, né, com o nosso canal de distribuição, a gente incorporando isso no nosso canal.
para continuar levando o plano de saúde acessível para milhares de brasileiros, e o que reforça certamente a nossa missão de atender os diversos Brasis com uma abordagem cada vez mais regionalizada, aquilo que a gente vem sempre comentando aqui nos calls, e é claro, administrando produtos de qualidade, gerando economia para os nossos clientes. Por fim, gostaria aqui de desejar muito sucesso para o time da Plural. Sintam-se todos bem-vindos e abraçados, e a partir de agora, Quali é Plural, Plural é Quali, e eu vou passar aqui para o Fred. Boa tarde, pessoal. Eu vou começar a parte de resultados financeiros no slide número 9, onde eu vou comentar os destaques do trimestre. Começando pela parte de vidas, primeiro comentar sobre o desempenho do portfólio de adesão médico-hospitalar, que ele apresentou uma pequena redução no trimestre. Aqui a gente tem dois fatores, acho que importantes para analisar. Primeiro é a melhora do churn. Então a gente teve uma melhora importante do churn em relação ao ano anterior, lembrando sempre o terceiro trimestre é o trimestre que tem o maior churn sazonalmente, muito em função dos efeitos do reajuste. Normalmente, pós o reajuste, você tem uma perda de vidas que costuma ser grande. Esse ano, em função tanto da suspensão do reajuste, quanto das diversas ações que foram tomadas nas frentes de retenção, a gente teve uma melhora substancial no churn em relação ao ano passado, em relação também ao que a gente tem visto nos últimos anos. Tá? Por outro lado, como o Elton comentou, a gente teve uma questão específica de não comercialização de um produto importante por 45 dias, que acabou compensando esse bom desempenho no churn e na retenção, e acabou levando a essa pequena contração no portfólio de adesão médico-hospitalar. Já olhando o portfólio total, a gente teve no trimestre a adição de 240 mil vidas de odonto advindas do novo portfólio da Sul América, que geraram esse crescimento relevante aí de pouco mais de 21% no portfólio total de adesão. Indo para os resultados financeiros, a gente teve uma receita líquida que atingiu 524,6 milhões, crescimento de 1,3% em relação ao ano anterior, um EBITDA ajustado de 272,9 milhões, 5,4% de crescimento ano contra ano e 200 basis points de expansão de margem EBITDA. Lucro líquido de 130,9 milhões, 18,1% de crescimento, ou seja, a gente teve um desempenho que, apesar assim, do baixo crescimento de receita, a gente teve um bom desempenho tanto de EBITDA quanto de lucro no trimestre. A gente vai comentar um pouco o que está por trás desses números ao longo aí da apresentação de resultados financeiros. E, por fim, destacar assim, a geração de caixa livre, que atingiu 196 milhões, assim, como consequência dessa forte geração de caixa, a gente acabou terminando com um endividamento bem baixo, pouco menos de 390 milhões, que dá por volta de 0,45 vezes EBITDA, um nível bastante baixo e bastante confortável. Indo para o slide seguinte, slide número 10, comentar sobre as principais linhas do DRE. Assim, primeiro comentar sobre o desempenho do EBITDA, que ele foi impulsionado principalmente pela redução de cerca de 24% no SG&A que a gente observou no trimestre, tá? Na comparação em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Aqui, acho que vale a pena destacar que, apesar da gente ter tido nesse trimestre, assim, boa parte desse crescimento de EBITDA vindo em função de economia de despesa, assim, para frente, a gente enxerga claramente que nosso crescimento vai vir de crescimento de vidas, de portfólio, né? Mas claro que também a gente tem uma série de frentes assim, de melhora de eficiência, de economia de custo e despesa que a gente está implementando, mas a gente vai trabalhar bastante no redirecionamento dos recursos dentro da companhia para as frentes de crescimento, para as frentes de inovação e para fomentar a equipe comercial. Em relação ao lucro, a gente teve um crescimento de 18,1%, como eu já comentei. Aqui a gente tem dois efeitos importantes. Primeiro é o próprio crescimento do EBITDA, né? Assim, em segundo, acho que vale a pena se mencionar também a redução da alíquota efetiva que a gente teve em relação ao ano passado. E aqui acho que também vale comentar que, embora ainda não teve efeito nesse terceiro trimestre, mas
no início do quarto trimestre, a gente começou a distribuir JCP aí, a ideia é que a gente continue a fazer essa distribuição todo trimestre, o que deve beneficiar ainda mais a alíquota efetiva a partir dos próximos trimestres. Acho que também cabe aqui colocar aqui a suspensão dos reajustes de planos de saúde pela ANS teve um impacto bastante importante aí nos números do trimestre, e a gente vai detalhar esses impactos no próximo slide, o slide número 11. Tá? Aqui, quando a gente vê os impactos que a gente teve em função do reajuste, é importante comentar que, embora o reajuste tenha sido suspenso, a determinação da ANS foi que as operadoras e as administradoras de benefício efetivamente provisionassem a receita desse reajuste, porque o reajuste é efetivamente devido. Tá? Então, até respeitando as questões de competência, assim, a administração provisionou aí cerca de 32 milhões de receita líquida no trimestre, tá? 34 de receita bruta, 32 de receita líquida. Também teve um efeito de 2 milhões de custos e serviços também provisionados, assim, que serão devidos assim, para os parceiros quando a gente receber. E também a administração decidiu fazer uma PDD de 17,9 milhões no trimestre, tá? O que totaliza um efeito líquido entre a provisão de receita, custos e PDD, um efeito líquido de 12 milhões no EBITDA do trimestre. Aqui vale a pena mencionar que a administração optou por ser bastante conservador nessa estimativa. Por que isso? Porque parte dos clientes, quando a gente for efetivamente fazer a recomposição a partir de janeiro, parte desses clientes já vão ter saído da companhia e a gente ainda não tem certeza quão efetiva vão ser a nossa capacidade de cobrança desses clientes quando a gente efetivamente puder fazer a recomposição. Então, por isso que a gente optou por essa postura conservadora e, efetivamente, a partir do ano que vem, a gente vai descobrir efetivamente qual vai ser o efeito. Tá? Indo para o slide número 12, comentar sobre o desempenho, custos e despesas. Aqui, vale a pena mencionar a queda de 7,3% na comparação anual do total de custos e despesas líquidos dos efeitos não recorrentes. Isso também, assim, o número total de custo e despesa desse trimestre foi exatamente em linha com o mesmo trimestre anterior, mesmo tendo essa provisão adicional de cerca de 18 milhões de PDD, ou seja, a gente teve um desempenho, assim como tanto eu quanto o Bruno já comentando, bastante bom nesse trimestre. Tá? Aqui, olhando os números em um pouco mais de detalhe, vale a pena destacar, primeiro, redução de pessoal. Aqui, a redução de pessoal tem dois efeitos principais. Primeiro, foi a correção na contabilização das ações restritas concedidas no ano passado, que teve um impacto de deslocamento de despesa entre os anos de 19 e 20, mas também observar que teve uma redução importante na remuneração da administração a partir desse ano, que mostra aí um novo patamar para esse tipo de despesa de hoje em diante. Também a gente gostaria de mencionar aí reduções em outras linhas importantes, principalmente despesa de serviço de terceiros e dentro da linha de outras despesas, a questões de multas relacionadas à ANS, que também mostram, assim, importantes melhorias aí em algumas linhas de despesa. Também tivemos no trimestre 5,3 milhões de despesas não recorrentes, desses 3,6 milhões em doações de ação de combate ao Covid, como a gente já tinha feito no segundo trimestre, a gente segue com as ações, também foram comentados já no início de algumas dessas ações, e também tivemos um efeito não recorrente de 1,7 milhões no trimestre, em função de baixa de benfeitorias em imóveis que a gente desmobilizou também ao longo do terceiro TRI. Tá. Indo para o slide número 13, é o nosso último slide daqui da apresentação, é comentar sobre o desempenho de fluxo de caixa no trimestre. O fluxo de caixa, como já foi colocado,
ele foi bastante forte, por volta de 196 milhões no trimestre, o que reforça a grande capacidade do nosso negócio de gerar caixa, convertendo assim, resultado em geração de caixa efetiva. Aqui, eu acho que tem dois impactos para serem comentados em relação a esse número. Primeiro, o impacto negativo no fluxo de caixa, de cerca de 12 milhões já líquido da PDD, em função da suspensão do reajuste. Tá? Esse é um efeito negativo. Agora, por outro lado, a gente teve um efeito positivo, não recorrente, e que deve ser revertido no quarto TRI, de 65 milhões de reais de ganho na linha de capital de giro, isso em função de uma operadora que acabou atrasando o envio de faturas que deveriam ter sido pagas em setembro e acabaram sendo pagas em outubro. Assim, com isso, tem aí por volta de 53 milhões de ganhos de caixa não recorrentes nesse terceiro TRI e, assim, parte disso sendo efetivamente esperado que seja normalizado no quarto TRI. Com isso, eu encerro aqui a minha parte de apresentação dos resultados do terceiro trimestre. A gente queria abrir para a sessão de Q&A. Muito obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ou efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Samuel Alves, do BTG Pactual. Senhor Samuel, pode prosseguir. Boa tarde, Bruno, Fred, Caluto, boa tarde a todos. São 3 perguntas rápidas aqui do meu lado sobre as aquisições da Natural e da Oxcorp. A primeira é qual seria o faturamento das companhias, se vocês pudessem abrir para a gente, dada a representatividade do movimento. A segunda pergunta é mais para entender se a totalidade das 96 mil vidas, se elas estariam na modalidade de adesão médico-hospitalar. E a terceira pergunta é mais para entender como que funcionou o acordo para a eventual compra dos 25% restantes, né? Se isso seria pelo mesmo valuation ou se isso estaria condicionado a algum earn-out futuro. É isso, obrigado. Oi, Samuel, boa tarde, tudo bem? É o Elton aqui falando, vamos lá, obrigado pela pergunta. Então, falar rapidinho aqui, primeiro sobre o portfólio, praticamente a totalidade é coletivo por adesão, tá? Esse aqui é o portfólio da companhia. O running rate de faturamento está na casa dos 60 milhões de reais, tá bom? Então esse aqui é o running rate do faturamento, e a gente tem uma opção put call lá no 5º ano, é put call, enfim. Basicamente é isso que está acordado, não tem nenhum trigger, não tem nada que, enfim, que antecipe esse gatilho, alguma condição de qualquer que seja, faturamento, vidas, etc, tá? Perfeito, muito obrigado, Elton. Nada. Nossa próxima pergunta vem de Fred Mendes, do Bradesco. Senhor Fred, pode prosseguir. Boa tarde a todos, obrigado pelo call. Tenho 2 perguntas aqui também. Acho que a primeira é mais estratégica, né? Só queria entender um pouquinho das vantagens competitivas que vocês veem ali na PME, né? Enfim, sabendo que a própria operadora pode fazer esse tipo de venda, aqui entender se vocês têm, se é basicamente distribuição em escala aí de vocês, ou se tem alguma outra coisa que vai além disso. E na segunda, chama atenção, né, uma redução já bem relevante aí, né, de 6 milhões nessa questão de infração da ANS, salvo engano, como falava aí algo na casa de 60 milhões, é um valor total, né, então, enfim, já é bem relevante, então só queria entender se dá para esperar algo mais significativo ainda no curto prazo nessa linha. Obrigado. Vamos lá, Fred, tudo bem? Boa tarde. Vou falar um pouquinho aqui do PME, depois vou passar para o Pablo, que está aqui do meu lado, para responder a sua outra questão. PME, a gente distribui isso através da nossa equipe própria, né? A gente sabe que algumas operadoras,
algumas operadoras regionais, algumas Unimedes acabam tendo equipe para fazer isso, mas basicamente a gente concorre com essas equipes quando a gente tem o produto, e a gente vem ampliando essa estratégia. Então a gente não só vem ofertando PME na nossa base de cancelamentos. Antes a gente praticamente ignorava isso, porque a gente tinha um receio ali de fazer a oferta. Eu comentei isso no outro call. Hoje a gente tem na nossa base exatamente quem é elegível a esta oferta, porque você tem o dado ali do CNPJ. Então, se a gente não faz oferta, a gente perdia aquela venda para o canal e não fazia nenhum sentido, sendo que eu tinha um produto dentro de casa. Então, hoje a gente consegue fazer isso sem receio de canibalizar a base, usando inteligência, e a gente acredita sim que a gente vai expandir essa atuação. A gente testou, funcionou, tem sido eficiente, os números estão aí. A gente vem crescendo na base mensal, ano contra ano, o número é bem expressivo aqui no crescimento, não só em vidas quanto em prêmios, e a gente vai expandir esse PME regionalmente também, tá? Com equipes regionais fazendo essa oferta em cada região, e lógico a gente não está descartando nenhum M&A nesse sentido. A gente continua avaliando oportunidades também de M&As em PMEs, tá? E acho, enfim, ele ter respondido a sua pergunta, eu vou passar para o Pablo agora. Fred, um prazer falar com você. Na verdade, a primeira coisa que nós fizemos aqui foi implantar a cultura de priorização do cliente. Isso olhar para dentro de casa e ver aonde o nosso atendimento, a nossa operação poderia estar eventualmente falhando, e que essa falha poderia estar desagradando ao cliente, portanto gerando uma NIP e, portanto, gerando uma multa. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi olhar para dentro de casa e verificar onde nós poderíamos melhorar. Encontramos muitas possibilidades de melhoria, e essas possibilidades de melhorias no atendimento e na operação ao cliente já geraram dentro de casa essa economia. O segundo aspecto também que eu considero positivo é o aspecto de que, a partir do momento que somos acionados pelo cliente em alguma de suas dores, em algum dos seus problemas, nós tentamos já resolver isso dentro de casa. Então, nós empoderamos o nosso atendimento, os nossos qualis, para que possam resolver os problemas. O terceiro aspecto também que deu bastante resultado foi quando, eventualmente, houver o surgimento de alguma NIP, isso de alguma reclamação perante a agência reguladora, também uma atuação muito forte junto ao cliente para que possamos resolver esse problema e tenhamos aí o cancelamento das NIPs. E tudo isso já gerou um resultado positivo, e nós sim temos muita expectativa e com muito trabalho que estamos fazendo de que essa redução ainda seja mais significativa e que nos próximos trimestres nós possamos trazer boas novidades. Perfeito. Obrigado, Elton. Obrigado, Pablo. Acho muito claro. Se vocês me permitirem só mais uma, acho que até em linha com as outras perguntas já, mas, de novo, na questão da Plural, chama atenção, né, o ticket médio de R$300 ali da Plural, acho que falaram sempre da vida com a adesão, e na nossa conta aqui de entrada de vocês roda aí 400, 450, né? Então, enfim, só queria entender se tem algum parceiro específico da Plural que eventualmente joga esse ticket médio para baixo, e acho que o principal ponto é entender se, caso tenha, se vocês eventualmente não têm relacionamento, se daria para estender as energias aí com esse parceiro, ou se é muito mais uma questão de região, enfim, de promoção, por isso que o ticket médio fica mais para baixo. Obrigado. Tá, vamos lá. Eu acredito que assim, a principal característica dessa transação é que ela é absolutamente sinérgica e complementa, né? Então, a gente acabou acessando inúmeras praças que a gente não acessava, com produtos que a gente também não tinha aqui na prateleira. A questão do ticket é uma questão de acesso, né? A gente tem vários Brasis, então um ticket de R$350 em São Paulo talvez seja considerado como intermediário, dependendo da região ele é considerado um ticket alto. Então, isso acabou ampliando, eu diria, de maneira bem relevante o nosso portfólio e a forma como que a gente vai conseguir ampliar acesso. Então, basicamente é isso. Enfim, como eu disse anteriormente, a Plural optou por uma estratégia que foi bem sucedida de ir para onde a Qualicorp não estava, né? Então, a gente ganha um time to market para algumas regiões, enfim, absurdo, sem contar que a gente acaba adicionando 96 mil vidas no portfólio também. Então, enfim, é extremamente sinérgico.
Legal, pessoal. É bem interessante. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Eugênia Cavalheiro, da JP Morgan. Senhorita Eugênia, pode prosseguir. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo call. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é se vocês poderiam dar um update para a gente em como vocês têm visto o Gross Adds e os churns no mês de outubro e nesse começo aí, metade de novembro. E a outra pergunta é mais na frente de M&A, então eu sei que vocês não podem dar muito detalhe aqui, mas o que a gente poderia esperar nessa frente e como a gente deveria ver a companhia se comportando e os targets, enfim, que tipo de empresa vocês têm olhado e tudo mais. Obrigada. Então, vamos lá. Vamos falar de Gross Adds, né? A gente, falando das duas pontas, né? Começando do churn, a gente viu outubro e novembro melhor, né, do que a gente viu em setembro, então a gente vem vendo uma melhora no churn. Isso continua, fruto do trabalho que a gente vem fazendo e também, claro, que nós estamos numa pandemia e as pessoas têm um receio de perder o seu plano de saúde. Já na linha de top line, a gente, né, vem recuperando a deficiência daquele produto, então a gente operou ainda um pedaço de outubro com produto parcial daquele parceiro que a gente, enfim, acabou trocando o portfólio, isso vem melhorando e, enfim, a gente tem uma perspectiva aí, claro, de ter um gross adds no quarto tri, mas é claro, isso tudo depende aí da dinâmica desse mês e o mês de dezembro, a gente está acompanhando aqui de perto. Quanto à frente M&A, a gente continua, é claro, olhando inúmeras oportunidades, sempre com essa característica aí regional, que traga alguma vantagem para a Qualicorp ou expansão de produto, como a gente acabou de falar aqui, do PME, e é claro, também olhando aí sempre com não só a empresa em si, mas especialmente se a gente consiga trazer para dentro da Quali, para o nosso time, pessoas como a gente trouxe agora nas últimas, né? O André veio aqui, o André Viana e o Sérgio, que são sócios que fundaram a Plural, vão continuar conosco, vão continuar apoiando na distribuição. A gente também, quando fez uma operação com a Health Academy, a gente também trouxe aqui para ajudar o nosso comitê de expansão, faz parte da expansão, especialmente no produto do low-end, a gente trouxe o Antônio Carlos também, que veio da Health. Então, esse é o tipo, né, de M&A que a gente procura, né? A gente procura um M&A que não só agregue portfólio, novas operadoras, mas também traga gente que consiga nos ajudar na execução do nosso plano de expansão. O plano é muito robusto, muito arrojado, o Brasil é muito grande, e a gente precisa de gente aqui para nos ajudar. Então, é isso aqui que a gente vem procurando. E, Eugênia, é Bruno Blatt que está falando, para complementar o que o Elton colocou em relação ao churn, a gente ainda imagina para 2021 que o brasileiro ainda vai ter muito receio de ficar sem alguma cobertura de plano de assistência privada. Vacina certamente ainda vai se alongar, isso ainda vai para março, abril, maio, a gente não tem uma visibilidade de quando realmente vai ter escala para poder deixar a população ainda tranquila em relação à vacina. Então, a gente acredita que essa preocupação em relação ao cancelamento de plano ainda vai existir, vai ser muito forte, latente, como a gente tem percebido, o que pode nos trazer boas notícias em relação ao churn, tá? Obrigada, Bruno e Elton, ficou super claro. Nossa próxima pergunta vem de Vinícius Ribeiro, da UBS. Senhor Vinícius, pode prosseguir. Pessoal, boa tarde a todos. Obrigado por pegarem a pergunta e pela apresentação. São duas também. Eu queria que se a gente pudesse falar um pouco do Gross Adds e fazer o breakdown entre o que é de entidade aberta e de entidades não abertas. Se a gente puderem dar algum nível de algum outro breakdown regional, tudo mais, eu queria entender de alguma maneira, quando vocês puderem dividir, como que tem se comportado essa agenda comercial e o que vocês esperam aí para 2021 com base nesse breakdown. E a segunda pergunta é sobre G&A. Você tinha indicado no passado, né, que eventuais ganhos de eficiência em G&A seria, de alguma maneira, reinvestido em despesas de retenção e tudo mais. Então, talvez olhar a dinâmica trimestral seja um pouco misleading, mas esse trimestre eu faço que tiveram uma rentabilidade. Eu queria entender se para frente, assim, como que a gente deveria pensar nesses vasos comunicantes de custo, né? Se realmente para frente a gente pode esperar uma manutenção das margens
e que o ganho de escala e tudo mais seja reinvestido, ou se de fato o net pode ainda ser mais positivo, assim como foi nesse trimestre. É isso, obrigado. Bom, Vinícius, Fred aqui, começar falando sobre a gestão de G&A do trimestre. Sim, foi muito forte o G&A no trimestre. Assim, a gente não espera que esse ganho, assim, a gente espera esses níveis que a gente consiga manter ao longo aí dos próximos trimestres, mas a gente não espera ganhos adicionais, tá? Ainda existem frentes aí para a gente continuar gerando savings, mas nós vamos pegar todos esses savings e vamos reinvestir nas squads, vamos reinvestir em crescimento, vamos reinvestir no canal, enfim. Não conte com aumento de margem sendo nosso driver de valor, tá? Nosso driver de valor é crescimento de portfólio. Assim, crescimento de margem, assim, é algo que, pelo menos enquanto a gente não tiver um cenário muito claro de que a gente voltou para um net adds, assim, positivo, consistente, durante algum tempo, assim, a gente não vai discutir internamente nenhum tipo de ganho de G&A, tá? O que não quer dizer que a gente não vai continuar trabalhando nas frentes que a gente tem trabalhado para buscar savings, tá? Isso a gente está fazendo, mas é que esses savings hoje a gente tem aí um pipeline de coisas que vão ser financiados por esse saving, tá? Então, assim, sendo bem claro, não espere ganhos adicionais de margem. Deixa eu voltar para o Elton para responder a primeira pergunta. Então, vamos lá, Vinícius. Falando de Gross Adds, assim, esse breakdown, a gente acredita ter uma informação estratégica, até porque a gente sabe que tem concorrentes aqui que de vez em quando quase sempre escutam o nosso call. Mas vamos lá, o que eu posso dizer assim, a gente tem as entidades, né, que são as entidades multiprofissionais, aquelas que abrangem o maior número, né, de profissões, e aquelas entidades que acabam representando uma única profissão. O que a gente vem vendo aqui é o seguinte, até em função do produto familiar, de algumas coisas que enfim, que a gente está fazendo aqui na estratégia de tarifação, é que a gente acaba trazendo aqui para essas entidades que hoje representam uma única profissão, um tipo de cliente que antes comprava PME, tá? Então a gente está vendo isso, por quê? Porque, vou dar um exemplo, um produto que a gente lançou, né, a partir da segunda vida de desconto, então a gente já percebe que aquela pessoa que está ali numa transição, que tem um CNPJ, que antes poderia recorrer a um PME, ele acaba usando a sua entidade, né, que representa uma única profissão, contador, engenheiro, arquiteto, enfim, acaba usando esta entidade para comprar uma adesão. A gente ainda sabe que tem o gap ali em relação ao PME, mas por quê? Porque ele, enfim, ele tem uma expectativa, ele não sabe se vai precisar desse produto 6 meses, 8 meses, se depois ele vai voltar para o mercado de trabalho, então esse produto acaba encaixando. Então a gente está vendo uma mudança, tá, na dinâmica de pessoas que antes iriam para uma entidade ou outra, e isso está mudando um pouco dentro de casa. O que eu posso dizer, sem dar um número aqui, por questões estratégicas, a gente está vendo uma mudança, especialmente em função da competitividade que a adesão ganhou, retomou, eu diria, talvez essa seja a melhor palavra, em relação a alguns PMEs de mercado, tá? Então é isso que eu posso dizer para você nesse momento. Perfeito, está excelente, pessoal. Obrigado. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Bruno Blatt, CEO da companhia, para suas considerações finais. Quero agradecer aos corretores, aos mais de 43 mil vendedores de planos de saúde que estão ligados à Qualicorp e à Plural e que nos ajudam a ampliar o acesso à saúde privada do Brasil. Agradecer também a quase 100 operadoras parceiras que confiam na Quali e na Plural para distribuir seus produtos. Agradecer ainda a quase 600 entidades que têm a confiança de colocar a vida de seus associados nas mãos da Quali e da Plural. Agradecer também aos 50.607 investidores da Quali que depositam sua confiança na companhia. Nosso agradecimento também aos mais de 2.300 funcionários da Quali e da Plural, que são o combustível que movem a companhia diariamente. E é claro, como não podia deixar de ser, agradecer aos quase 2,5 milhões de clientes de vidas que possuem um plano de saúde administrado pela Quali. Nossa missão é cuidar dessas vidas, a nossa ambição é fazer isso cada vez melhor. Para isso, queremos inovar e crescer. Me emociona profundamente ver que estamos avançando mesmo diante de tantos desafios. Tenho a convicção que 2021
será um ano melhor para todos nós. E podem ter certeza que teremos muitas novidades ainda pela frente. Obrigado, boa tarde a todos. A teleconferência da Qualicorp está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos uma boa tarde.